Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Agora são exatamente 6h40 da manhã. Vou estar mostrando para os irmãos. Estou descendo o monte. Subi ontem de madrugada, ontem de noite, meia-noite e pouquinho, 1h da manhã. Olha a coisa linda que é. Olha isso aqui. Olhando para isso, eu me lembro do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele já começou no deserto, porque eis que a palavra de Deus vai dizer que então um homem chamado João Batista está batizando pelo deserto, que há um homem chamado João Batista que está batizando em água, mas ele está pregando e batizando em água, e ele está dizendo: eita glória! Ele está dizendo que virá um após ele, virá um depois dele, que é mais que ele, que é antes dele, e que esse vos batizará com fogo. Então a palavra de Deus vai dizer: olha que coisa linda, oh Jesus, olha que coisa linda. Então a palavra de Deus vai nos dizer, que então Jesus chega diante de João Batista para ser batizado por ele, mas eis que João Batista diz: não, eu que careço ser batizado por ti, não você por mim. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus olha para ele e diz: eita, isso é necessário para que se cumpra as escrituras, eis que não é a nossa vontade, mas sim a vontade do meu Pai, oh Deus. Então João Batista batiza ele. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus sendo batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1. Oh, Deus de poder, Deus de maravilha, Pai. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus então é levado para o deserto para ser tentado. Então repare que o ministério de Jesus começa no deserto, em nós, Jesus sendo o Salvador, Jesus sendo o próprio Deus na terra. Oh Deus, o ministério dele começa sendo provado no deserto. O ministério dele começa sendo no deserto. 40 dias, 40 noites passando fome, jejuando. 40 dias, 40 noites sem comer, sendo tentado pelo diabo, o diabo falando para ele: se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus vai olhar e vai dizer para Satanás: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Deus de maravilha, oh Deus de poder, quantas das vezes nós estamos sendo tentados, nós estamos no deserto, quantas das vezes nós estamos no deserto, oh Deus de poder. A gente pergunta: mas por que tanta dificuldade? Mas por que tanto problema? Mas por que o meu ministério tem que ser tão difícil? Ou por que o meu ministério tem que ser deserto? Oh Deus de maravilha, se o próprio Jesus, o seu ministério começou no deserto, o que será de ti? O que será de nós? O que será de você? O que será do teu ministério? Se Jesus, o próprio Deus na terra, foi provado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, ele foi provado no deserto, ele foi tentado no deserto. Eita glória, maravilha, Jesus. Imagina você, oh Deus de poder, Deus de maravilha. O nosso ministério vai começar no deserto, porque é no deserto que a gente aprende a orar, é no deserto que a gente aprende
aprende a falar com o Pai. É no deserto, é no deserto, é no deserto, é no deserto, é no deserto que a gente ora, é no deserto que a gente jejua, é no deserto, é no deserto, é no deserto, é no deserto que Deus nos transforma, é no deserto que Deus nos molda, é no deserto, é no deserto, é no deserto que a gente ganha os frutos do Espírito, é no deserto, é no deserto, é no deserto. É no deserto que a gente vai vencer nossas batalhas. É no deserto que a gente vai dominar o nosso eu. É no deserto. É no deserto que Deus vai nos dar vitória. É no deserto. É no deserto. É no deserto. Nem só de pão viverás o homem, nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão, mas de toda a palavra, mas de toda a palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita glória!